Voltando então com o Conversa de Peso de hoje, com o vereador da cidade de São Leopoldo, Eduardo Moraes, ou conhecido como Dudu Moraes. No primeiro bloco falou um pouquinho da família, falou já também da atuação na vida pública. E Dudu, falar um pouquinho agora continuar falando na verdade dos projetos, mas também desse momento, desse cenário político que está vivendo a cidade de São Leopoldo. São Leopoldo veio de 8 anos do mandato, os 2 primeiros mandatos do Ari Vanazzi, né, prefeitura do teu partido PT. Depois teve a quebra em 2012, justamente quando você se candidatou pela primeira vez com a eleição do prefeito Aníbal Moacir. E agora São Leopoldo retorna, né, ao comando da prefeitura com o PT no poder, justamente com o prefeito Ari Vanazzi. Como é que você vê esse cenário, essa divisão, num momento, um partido, né, comandando o PT, no caso, durante 8 anos, depois teve esse outro período e agora voltando a prefeitura ao comando do PT? É desafiador ser líder da bancada do partido do prefeito na Câmara, com 27 anos, sem dúvida é algo diferenciado e para mim está sendo positivo. Assim. Eu tento acompanhar ao máximo que eu posso as agendas do prefeito. Sim. O prefeito Vanazzi, mesmo com as dificuldades que ele encontrou a prefeitura municipal, e aí não é fazer chover no molhado como fizeste, né, o outro governo, mas hoje São Leopoldo de fato vive, e eu sou presidente da Comissão de Finanças, eu afirmo, vive a maior crise financeira da sua história. Nossa. Nós temos só de restos a pagar 200 milhões de reais e a receita é 55 milhões. Então você tem já 200 milhões de restos a pagar que ficaram. Você entra em janeiro com o pagamento do funcionalismo de dezembro não pago, ou seja, é igual você chega no seu 10º, você em vez de receber o 10º, você recebe uma dívida para pagar, não recebe o 10º, não recebe o salário, você vai ficar endividado. Esta é a situação de São Leopoldo. O que nós vereadores estamos fazendo, e eu tento, é inovar na política, é se reinventar. Tem ações culturais e esportivas que eu promovo sem nenhum custo do poder público, ou seja, a ideia desse governo é fazer a cidade funcionar, a cultura, o esporte, a saúde, a educação, ela andar, às vezes sem recurso. Na saúde e na educação você não consegue. Então é prioridade do governo investir em saúde, educação e segurança para que a cidade funcione. E a cultura, o esporte, as demais áreas, até mesmo a proteção animal, nós estamos nos reinventando com ações diferenciadas, criativas e também em parceria com com a área privada, então parcerias público-privadas. Então é um desafio para nós governar uma cidade que era governada por nós, que nos 4 anos parou todos os investimentos na área social, na área do esporte. São Leopoldo parecia uma ilha, que é onde os outros municípios estavam avançando e São Leopoldo parou no tempo, parou na saúde, na educação. Eu mesmo, de fato, confesso que eu me assustei na parte da saúde por esse prefeito ser um médico. Eu acreditava que pelo menos na saúde teria um novo hospital que ele prometeu. De fato, não fez hospital e não fez muita coisa. Nós temos investimentos caríssimos para a compra de radares, a terceirização de alguns serviços, o pagamento de 1,5 milhão para uma empresa administrar a Falcone, a cidade, uma Câmara que passou por vereadores do próprio partido do governo que não apoiavam o governo na Câmara, uma greve de 60 dias. Então, eu assumi poucas vezes e as vezes que eu assumi eu sei o quanto a cidade estava caótica naquele período da gestão Moacir. E agora, com o governo Vanazzi, a gente bota fé que nesse primeiro ano é colocar a casa em dia, arrumando aos poucos, e acredito que no ano que vem, com o orçamento dessa gestão, com um corte de gastos na saúde, de necessários, mas ao mesmo tempo mantendo a qualidade, contratos milionários por contratos mais baratos, mas sem cortar serviços, assim como na educação, ano que vem nós vamos ter uma receita melhor, a cidade vai estar melhor administrada e funcionando todas as áreas. Mas eu assumo aqui que o ano de 2017 será um ano muito difícil para os moradores de São Leopoldo, pois a cidade está endividada, mas com um trabalho aí e com muita boa vontade ainda vamos caminhar para dias melhores. Justamente, Dudu, o quanto o cenário nacional, enfim, é uma crise a nível nacional, vem do ano passado a história do impeachment da presidente Dilma, justamente que era do Partido dos Trabalhadores, esse ano com todos os problemas da Lava Jato, que está envolvendo e pegando vários políticos de quase todos os partidos, o quanto isso influencia, aqui no Estado também, né? O nosso Estado, com a administração do José Ivo Sartori, também passando por uma dificuldade muito grande, o quanto esse cenário nacional e estadual influencia na administração de São Leopoldo? Muito. Eu acredito que isso interfere na vida de todos os políticos.
a população, de um modo geral, ela está perdendo a credibilidade nos políticos e isso é negativo. Há casos de pessoas que se mudaram de São Leopoldo nos últimos 4 anos por acreditar que a cidade estava suja, não havia mais saúde, não havia mais vaga nas creches. E agora governar uma cidade onde o povo perdeu a credibilidade é muito difícil, né? As pessoas não querem investir. Mas por incrível que pareça, mesmo que o cenário nacional ele é negativo, com corte por 20 anos na saúde e na educação, com o fim das leis trabalhistas, a reforma da Previdência, que é o fim da aposentadoria, na minha opinião. Com tudo isso, São Leopoldo ela está caminhando ao contrário desses números. Nós temos dados aonde São Leopoldo está contratando mais, aonde está construindo, porque no momento que a gente elege um governo popular e que ele começa a investir de novo nos bairros, se você andar em São Leopoldo hoje, ela está mais limpa, as praças voltaram a ter iluminação, os buracos foram fechados, a UPA está melhor e mais barata, o pagamento dos funcionários estão em dia, quer dizer, a confiança da comunidade ela avançou e com isso faz com que a cidade tenha um novo olhar. Inclusive nós temos aí projetos que estão vindo para casa lá, que vão trazer parcelamento de dívidas, ou seja, empresas não vão fechar na cidade, lutamos para que a Hyundai continue aqui, que estava indo embora. Então são algumas questões parece pequenas, mas que fazem o cenário e a roda do Brasil que vai para um lado, por exemplo, que São Leopoldo vai para o outro. O Brasil caminhando, infelizmente, para a destruição das políticas sociais, a economia caindo de mal a pior e São Leopoldo subindo aos pouquinhos. Eu acho que é um grupo de acontecimentos que fazem a cidade viver esses dias aí, que apontam para dias ainda melhores, né? Sem dúvida nenhuma. E você é muito ligado ao esporte, à cultura, apoia muito projetos nessa área. Como é que está essa parte do esporte, da cultura, dos projetos que você tem encaminhado, enfim, certo, desse apoio na cidade de São Leopoldo? 3 eixos que eu trabalho no mandato: cultura, a sustentabilidade com proteção animal e o esporte. Na parte cultural, a gente tem o secretário Ismael Mendonça, um jovem colega de partido, aqui também. E que tem uma visão popular de cultura para todos, aberta. Inclusive quase fecharam, né, a Secretaria de Cultura em São Leopoldo, com muita luta nossa, lá está aberta, inclusive do Ismael. Hoje São Leopoldo tem, eu estava acompanhando o calendário da cidade, toda semana uma atividade em alguma praça. Isso é muito importante porque eu digo sempre na rede social, São Leopoldo voltou a ser a velha São Leopoldo bonita, movimentada. Então a cultura eu acho que ela caminha para um lado positivo. Tivemos carnaval, mesmo fora de época, vamos ter São Leopoldo Fest, não privada, mas com parceria, mas o poder público vai administrar de maneira, com responsabilidade, de maneira diferente, né, do outro que só fez em época de eleição. Isso é importante não botar numa balança. Eu gosto de falar do outro, do passado, porque é importante a história para ela mostrar de que lado cada um está, né, vai pesando. No esporte, é o Rogério, que é um parceiro. Eu faço educação física, sou estudante da Unicinos, e o Rogério é um parceiro. Nós temos essa emenda de R$125 mil para 4 academias ao ar livre. A ideia deste governo é fazer 25 novas praças, reformando algumas existentes e criando onde não tem praças, com academias ao ar livre, com Wi-Fi. Então, passa também pela política do esporte, colocar profissionais para fazer caminhadas, enfim, para que o povo volte para a rua caminhar. Hoje a gente percebe que o esporte ele cresce cada vez mais, as pessoas, independente da classe social, estão buscando a rua para praticar exercícios, buscar bem-estar, saúde. E o ginásio agora vai ter seu PPCI até o final do ano, estamos lutando nesse governo. Vamos receber 3 quadras poliesportivas ao lado do ginásio. As pistas de skate elas estão sendo reformadas, resgatadas. Nós tivemos 2 campeonatos de skate público esse ano na cidade, a bike vai ter sua vez. Eu acho que o esporte é uma das áreas que está andando bem no governo Vanazzi, assim como a cultura. E na proteção animal é o Anderson, da SEMPA, um parceiro que adotou nosso mandato, porque viu em mim uma vontade de fazer política pública para a causa animal, não assistencialismo. Né? Por um período na SEMPA se faziam castrações, se vendia essa ideia. Hoje queremos fazer política pública. Como se faz política pública? Investindo na SEMPA. Não é o vereador que tem que estar lá investindo ou fazendo castração. Nós precisamos que um secretário esteja lá com autonomia. Precisamos fazer uma fundação para que a SEMPA possa fazer parcerias público-privadas. O canil precisa ser reformado para que os animais que estão lá hoje enjaulados, presos, possam ter um bem-estar, para as pessoas adotarem, aumentar o número de feiras para tirar
um pouco dos cães que estão na rua, mas lutar muito pelas castrações para que não se aumente essa população de rua aí, de animais que nós temos hoje. E às vezes o pessoal não linka uma situação na outra, mas, por exemplo, diminuindo o número de animais na rua é uma questão de saúde pública também, né? Porque se evita os próprios animais trazer trazer doenças, sujar a cidade, tudo isso influencia, né? Quero te adiantar um fato nessa pasta da proteção animal, e aí eu te falo de ideias inovadoras o tempo todo. Tem uma ambulância, e eu digo do tempo do EPA, porque ela devia ser do tempo do Ribas, do Olímpio. Nossa. É um caminhão frente do 308, acho que se fala. Pode ser. E a carcaça é uma ambulância grande, lá no Himalas, no centro de eventos. Ela está lá, ela é patrimônio do município, e provavelmente ela ia para o ferro velho. Mas ela está com as rodas boas, tudo funcionando, e precisamos ligar a bateria e fazer o motor funcionar. E eu vi a ambulância lá. E numa conversa de bar com o secretário Anderson Ribeiro, eu falei, por que a gente não pinta aquela ambulância e não faz uma castra móvel, uma clínica móvel? E dia 8 de julho, vamos organizar juntos a SEMPA, o Mandato e algumas ONGs parceiras, a Robin Hood e a GAEPA, um brechó ao lado do Visconde com atrações culturais. Todo o lucro, a gente calcula que vai entrar 4 a 5 mil reais, todo o lucro do brechó para botar a ambulância em funcionamento. E São Leopoldo vai ganhar sem nenhum real do poder público um castra móvel, uma ambulância, para poder trabalhar em prol da causa animal no município. Bom, importante, né? Tudo isso, sem dúvida nenhuma, acaba facilitando a vida do cidadão, de um modo geral, né? Porque, como eu disse, acaba sendo questão de saúde pública, questão de meio ambiente, que evita, né, quanto mais animais na rua, acaba sujando. Enfim, eu acho que tudo isso agrega para a cidade, né, Dudu? Quem ganha é a população, sem dúvida. Aí. Quinta que vem vai para votação nosso projeto das hortas comunitárias em áreas ociosas ou áreas verdes. Uma crise na cidade lá é as invasões desorganizadas. As pessoas estão invadindo áreas próximas ao dique, às vezes por necessidade, porque há um déficit habitacional. Parou as construções. No governo Vanassi foram 10 mil novas moradias. Sim. No governo Moacir, nenhuma nova moradia. Então se criou um déficit. As pessoas estão invadindo ou ocupando, dependendo do movimento. E às vezes ocupam área de risco, área de enchente. O nosso projeto prevê que essas áreas verdes, embaixo de alta tensão e escolas, possam virar hortas comunitárias buscando uma alimentação saudável, buscando educação, justiça ambiental. Então é um projeto que já na outra quinta-feira agora que vem, vai para casa, acreditamos que vamos aprovar e que vai ser mais um objetivo do mandato alcançado e quem ganhará é a população, que essa lei vai virar um programa municipal de plantio, onde a prefeitura vai fornecer formação, sementes e a cidade possa virar um canteiro de alimentação saudável e não um canteiro de casas mal feitas, né, às vezes desorganizadas por uma parte da população que não entende, que não é invadindo e sim se organizando para ter sua moradia. Voltando um pouquinho, Dudu, como é que foi para ti, você que sempre foi um líder estudantil, o pessoal nos passou a assessoria, 23 grêmios estudantis em um ano, você ajudou a fundar, e a questão das ocupações também, né, que tivemos no ano passado aí em várias escolas do Brasil. Quando eu tinha 17 anos, em 2007, o prefeito Vanassi lançou um edital, uma plenária, onde ele queria organizar os grêmios municipais da cidade. Eu presidi a União Leopoldina dos Estudantes e desde os meus 15 anos eu faço formações de grêmios e falo para os jovens sobre a política. Eu faço isso até hoje, eu viajo a alguns municípios, sou convidado para, já saí até do estado já para fazer formações em outros estados, pela União Brasileira dos Estudantes. E em 2017, o município então tinha essa vontade, eu disse, olha, o governo não pode organizar movimento. Eu não sou aqui o Che Guevara para dizer onde há governo sou contra, mas como que um movimento que reivindica melhorias para a sua escola e para a sua cidade vai ser organizado por quem ele vai cobrar depois? Sem dúvida. Então ficou para nós da União dos Estudantes da formação. O município entrou com a estrutura, com um carro, com a disposição de fazer a formação e nós entramos nas escolas para fazer a formação. E naquele período foram 13 grêmios municipais e 10 estaduais. Nossa. Somando foram 23 grêmios. Inclusive teve muito município que ligou de outros estados, Manaus, Minas Gerais, querendo o exemplo de formação de grêmios. Foi uma eleição direta, um dia só. Então, para mim, foi um fato que marcou minha vida política e dali acredito que eu tenha, talvez, me destacado para chegar onde eu cheguei. E a questão das ocupações nas escolas, como é que foi esse movimento, você liderando muitos locais? Né? Eu estudando na Unicinos ali, o governador Sartori começou com algumas PECs, na nossa opinião, irresponsáveis, porque são medidas que o governador quer fazer para economizar no Estado, cortando pela área errada. Nós temos milhões, ou bilhões talvez, de impostos desviados,
né? Ou talvez não contabilizados pelo governo corretamente. Eu falo aqui da sonegação fiscal. Empresas pequenas pagando uma carga alta de impostos e as grandes empresas que sustentam campanhas políticas não pagam os impostos corretamente. Eu posso citar algumas, Gerdau, Grupo RBS, tá? Então, citei duas que estão no escândalo das Zelotes, né? Que é uma investigação da Polícia Federal sobre sonegação fiscal. Além disso, há outros tributos a serem cobrados pelo governo e que não são feitos. Então, o eixo tenta cortar na educação. E ele tentou fazer a privatização da educação, a PEC 55 e outras PECs que ele trabalhou aqui no governo dele. A escola sem partido, que na nossa opinião é uma escola para não discutir mais o Grêmio Estudantil, discutir ideologias, né? Hoje não é permitido discutir partido político na escola. Hoje a escola ela é para te educar, porém, quando tem um debate político, ela tem a liberdade de falar. E eu acho que essa liberdade ela é precisa. Com a lei da escola sem partido, com a possibilidade de privatizar as escolas, com a falta de professores, com o salário dos professores em dia, um grupo de estudantes aqui decidiu ocupar escolas no nosso estado. E São Leopoldo foi pioneira junto a esse movimento. Eu estava na universidade, fui convidado para organizar. Nós temos em São Leopoldo um movimento chamado Eu Luto pela Educação, eu faço parte. É um movimento de estudantes de todos os níveis, tanto médio quanto fundamental e superior. E ele se organizou e começou o movimento de ocupar as escolas no período das greves. As escolas não tinham aula, nós entramos nas escolas, começamos a reformá-las, a pintá-las, a conservar, a buscar doação, fizemos horta nas escolas e começamos a discutir com os alunos que estavam sem aula, aulas diferenciadas. Levamos o tema do machismo, levamos o tema das drogas, levamos vários temas e começamos a discutir com a direção e professores qual escola nós queremos. Porque o governo faz cortes e medidas sem discutir com os estudantes. O estudante é o principal agente, é 90% da educação. Não é o professor, o governo, são os estudantes que devem ser ouvidos, né? E eu acho que o grande problema da sociedade é isso, a população ela não está sendo ouvida, o jovem, a mãe, então os políticos fazem coisas às vezes desnecessárias, que não agradam a população, e por isso que a população perde o crédito. Então o movimento de ocupação foi algo que me marcou, porque foi o momento que o estudante pôde dizer qual educação ele quer. E nós barramos o governo, porque ele ia privatizar e parou o projeto. Após as ocupações, foram mais de quase 500 escolas no estado ocupadas. Então São Leopoldo teve 5 escolas, Pedrinho, Amadeu, Fermino Acauã, o Vitor Becker. Então foi um momento importante da minha vida e que eu fiquei um mês sem ir para casa. Eu levava alimento de uma escola para outra, só ia trabalhar, voltava, posava ali e foi algo assim que me fez acreditar ainda mais na juventude e que é possível melhorar e mudar a política. Sem dúvida nenhuma. Dudu, para encerrarmos, a população, o cidadão de São Leopoldo, quem votou no Dudu, quem não votou também, né? Mas todos são cidadãos de São Leopoldo. O pessoal que quiser procurar o Dudu, passar suas demandas, suas reivindicações e dar um abraço no vereador, como é que faz aí para ter esse contato? O nosso gabinete está sempre aberto, das 8 às 18 horas, né? Diariamente. A nossa página é a página Dudu Moraes. A gente atende por lá muitas demandas, inclusive pedidos de melhoria nos bairros. Tem um assessor nosso que trabalha só a rede social, então a pessoa pode me dar um oi lá. Eu vou deixar aqui meu WhatsApp também no estúdio aqui, para as pessoas entrarem em contato. Sou eu mesmo que respondo. Olha só. E é isso, assim. O contato é direto mesmo. É direto. Toda sexta-feira eu atendo no gabinete sem agenda, a gente não marca, fico lá. Os outros dias eu tenho uma agenda diária, né? Acompanhando o prefeito, acompanhando os problemas do bairro, mas todo sábado eu estou em alguma comunidade atendendo ou levando um pouco do que eu faço, ou cortando cabelo às vezes com a ONG Robin Hood, ou com a feira de adoção, com a SEMPA. O nosso trabalho ele é bem movimentado. E eu gosto disso e estou dando o meu melhor nesses 6 meses aí de Câmara de Vereadores aí. Dudu, certo? Obrigado pela atenção aqui no Conversa de Peso e sucesso no trabalho agora no Legislativo Municipal. Quero agradecer aí o espaço, um forte abraço. E quem votou em mim para fazer a diferença, estamos lá tentando fazer a diferença. Contem conosco aí. Obrigado. Tá certo. Hoje tivemos uma conversa de peso com o vereador da cidade de São Leopoldo, Dudu Moraes. Voltamos no próximo programa.